Olá, pessoal. Nesse segundo momento da nossa web aula, eu quero, mostrar para vocês um conceito que é a intertextualidade. A gente já viu o que que é um texto. Texto, então, ele é um conjunto de códigos com uma intenção comunicativa que está organizado e que tem sentidos diversos. Esses sentidos podem ser sentidos linguísticos, cognitivos e sociais. A ideia é que o texto ele tem vários elementos, que não é somente a palavra, né, mas sim o significado que cada uma dessas palavras tem ali, né. Isso é o texto. Bom, um texto, da mesma forma como as palavras de um texto dialogam e têm relação entre elas ali dentro do texto, o texto em si, ele como um todo, também tem relação com outros textos. O nome disso é intertextualidade, né. Intertextualidade é a relação de um texto com outros textos. Bom, vamos ver o slide. Então, olha, intertextualidade. Segundo Júlia Kristeva e Bakhtin, que são 2 teóricos da língua, todo texto sempre mantém relação com outros textos, ou pré-existentes, isto é, textos que vieram antes dele, ou pós, textos que ainda vão nascer. Isso significa que todo texto, seja qual for, depende de outro texto. A intertextualidade é um fenômeno na produção de textos em que se faz referências explícitas ou implícitas aos elementos existentes em outros textos. Essa relação de um texto com outro texto é o que damos nome de intertextualidade. Essa relação ela pode ser explícita ou implícita. A intertextualidade também, pessoal, acontece não só em textos verbais, mas em textos não verbais. Apesar do nosso foco ser texto verbal, é muito importante entender a intertextualidade nos textos não verbais ou mistos. Por quê? Porque a gente consegue entender uma charge, por exemplo, ou um cartoon, ou uma propaganda, por exemplo, um anúncio publicitário, a partir de relações intertextuais. Daquele texto, no caso, o texto construído por imagens, né, com outros textos. Veja só esse exemplo. Aqui nós temos um anúncio publicitário de uma concorrente da Apple. Apple, aquela empresa de celulares e computadores. Nós temos aqui o símbolo da Apple e a frase: Adão e Eva pagaram caro demais por uma maçã. Você também. Veja, aqui há intertextualidade. Isso é um texto, concorda? É um texto ah, misto. Há elementos verbais, que é a frase, as duas frases, né? Adão e Eva pagaram caro demais por uma maçã, você também, e não verbal, que é o símbolo da Apple e o fundo aí cinza. Muito bem. A intertextualidade, porque vamos pensar nisso como um texto. Ele tem relação com outros textos? Sim. No caso aqui, tem uma relação com um texto que se encontra na Bíblia, no livro sagrado, lá em Gênesis. A ideia é de que
essa relação da maçã, que é o símbolo da Apple, tem a relação com a maçã de Adão e Eva. Ainda que no texto bíblico, o fruto proibido não é citado como uma maçã, mas a tradição diz que era uma maçã. Então, por isso que faz essa relação. A ideia é de que Adão e Eva pagaram muito caro por causa de uma maçã, né. Esse pagar caro, significa que eles tiveram aí um uma grande punição por causa de uma maçã. Mas a palavra caro é importante, pagaram caro demais. Aqui ele está dizendo que você também pagou caro quando você comprou um produto Apple. Ele está querendo relacionar exatamente essas 2 maçãs, a maçã da Apple com a maçã de Adão e Eva. E o pagar caro que Adão e Eva pagaram por causa de uma maçã, ao fato de que você também, por causa de uma maçã, pagou caro. Isso diz respeito ao fato de que os produtos da Apple são produtos extremamente, caros, né, de um valor muito alto, principalmente os celulares e os computadores. Muito bem, isso aqui é uma relação intertextual. Isso aqui é um texto e ele tem relação com outro texto, que no caso é a passagem lá de Gênesis capítulo 3. A intertextualidade, essa relação que os textos têm, né, então a gente viu ali um exemplo de um texto misto, né, verbal, não verbal, tendo uma intertextualidade com o texto verbal, que é o texto bíblico de Gênesis. A intertextualidade ela pode ser explícita quando a relação intertextual ela é muito clara, ela está ali, visível no texto. Ah, por exemplo, olhe só essa frase aqui: Machado de Assis ficou mundialmente conhecido com o romance Dom Casmurro. Parece uma frase simples, é uma frase simples, mas tem intertextualidade, porque ele está fazendo referência a outro texto. Qual outro texto ele está fazendo? Ao livro do Machado de Assis, Dom Casmurro, tanto que ele cita o título do livro ali, Dom Casmurro, né. Isso aqui é um texto que está fazendo referência a um outro texto. Essa referência ela é clara, ela é explícita, ou seja, ela não está escondida, ela, está exposta no próprio texto, ou seja, é uma intertextualidade explícita. Aqui eu peguei um outro exemplo que é uma citação. Desta forma, abre aspas, podemos entender que ruído é tudo que afeta em grau diverso a transmissão da mensagem, fecha aspas. Isso aí nós tiramos lá da aula 1, da apostila da aula 1. Isso é um texto. Ele está fazendo referência a outro texto. Algo que o autor ali, ó, Vanoi, em 1987, na página 20, tinha citado. Então, quando eu cito algum pedaço de outro texto, isso também é intertextualidade. Isso é explícito, porque está ali, bem claro para o leitor. A intertextualidade implícita, ela é diferente. Ela não é clara, ela não está ali declarada, ela está subentendida, ela está escondida. Não, você não encontra de imediato. É necessário uma maior atenção do leitor e muitas vezes conhecimento prévio. Por exemplo, aquela ideia daquele anúncio publicitário que a gente viu da Apple é implícito, porque você tem que relacionar a ideia do anúncio com o texto de Gênesis, né. Não está dizendo ali que é o texto de Gênesis. Há pistas que é do texto de Gênesis. O nome Adão e Eva, por exemplo, é uma pista para a gente entender. Ou seja, ali a intertextualidade ela é implícita. Veja só
esta frase aqui. Segurando o pedaço de bolo, disse: comer ou não comer? Eis a questão. Aqui há uma intertextualidade implícita. Há um outro texto, uma relação com outro texto, só que essa relação está escondida. Comer ou não comer, eis a questão, está brincando com a frase da peça Hamlet, de Shakespeare, onde o personagem da peça, o Hamlet, diz aquela célebre frase, né? eh, ser ou não ser, eis a questão. Então, a, a frase aqui, ela está retomando a frase escrita na peça do Shakespeare. Mas está escondido, eu preciso interpretar isso. E eu só descubro isso porque eu tive acesso ao outro texto, ao de Shakespeare. Quando eu li Hamlet, eu sei dessa frase, então eu consigo fazer a relação. Então, a intertextualidade implícita, ela é mais difícil de achar, você precisa ter um conhecimento prévio, né? Você precisa ver as pistas que estão ali. Aqui nós temos um outro exemplo de intertextualidade implícita. Não há uma referência direta, né, mas há uma referência indireta, está escondido. Aqui é um quadro, uma pintura com o Homer Simpson, né, o personagem dos Simpsons, e ele está fazendo relação, essa imagem, veja que é um texto não verbal. Ele está fazendo uma relação com outro texto, que também é uma pintura, uma figura. Só que aí é o quadro O Grito, do pintor Eduard Munch, né. Ou seja, este texto aqui, que é a pintura O Grito, ele está relacionado a esta imagem dos Simpsons. Ou seja, os 2 textos têm uma relação. Só que isso não é explícito, é implícito. Eu precisava conhecer o quadro Grito para poder fazer essa relação. Há vários tipos de intertextualidade. Citação, por exemplo, epígrafe. Epígrafe é aquela frase que muitas vezes nos começos dos livros tem, citando algum filósofo, algum outro texto. Referência ou alusão, né, quando você vai referenciar algo, por exemplo, o da propaganda da Apple tem uma referência ao livro de Gênesis. Ah, a frase do Machado de Assis tem uma referência ao próprio livro do do Machado de Assis. Paródia, quando você brinca com 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 os textos, né, é é é é como se fosse uma cópia, né, uma referência com cópia, de tom mais cômico. A imagem do Homer Simpson, por exemplo, relacionado ao quadro O Grito, é uma paródia. A frase "comer ou não comer, eis a questão", é uma paródia ao texto do Shakespeare. A tradução, quando você pega um texto e traduz aquele texto, isso é intertextualidade. Hum. Quando o intérprete, por exemplo, está, hã, interpretando e ao mesmo tempo traduzindo de uma língua, que é a portuguesa, para a língua de sinais, é intertextualidade, não é? Aquilo é um texto e ele está fazendo referência a um outro texto, que é o texto que ele está ouvindo e traduzindo. Então, esses são os tipos de intertextualidade. É muito importante, entender a intertextualidade, porque a gente precisa saber que todo texto, toda frase, todo parágrafo, período, ele está relacionado ou a uma frase, uma oração, um texto, um um parágrafo que veio depois ou que vai vir depois, né. Isso também tem a ver com aquela ideia inicial dos sentidos, né. O texto, ele tem sentido,
por causa das relações que essas palavras têm com outras palavras que vieram antes ou com palavras que vão vir depois. E tudo isso é intertextualidade. Na nossa próxima e última aula, nós vamos ver as estruturas mínimas de um texto, né? A as estruturas mínimas que podem ser consideradas textos na língua portuguesa, que no caso seria a frase, a oração e o período.